Começando a segunda parte do nosso Repeteco, a retrospectiva do Pode Mais. Agradecendo demais a sua audiência, a sua companhia, você que acompanhou a primeira parte. Se você não acompanhou, entra aí no nosso canalzinho, entra aí no nosso Facebook, no nosso YouTube aí, no nosso canal e confira, tá? Assista a primeira parte também, os 15 primeiros episódios do Pode Mais. Vamos conferir então do 16º ao 30º episódio, as melhores, o melhor do Pode Mais. Eu acho que assim, Encantado é um povo solidário, é um povo unido, tem as diferenças das pessoas, não tem quem não tenha, mas assim, tem uma necessidade maior, todo mundo se junta e tenta ajudar. É claro que são muitas as necessidades de muitas pessoas, né, e infelizmente não consegue. Então a gente vê pelo próprio Cristo quantas pessoas doaram e estão aí, quantas críticas tem? Sim, tem críticas para o Cristo bastante, porque é um monte de concreto, como muita gente vê, mas também é uma oportunidade de mudar. O hotel aumentou o movimento, eu vou gerar mais emprego, o restaurante vai gerar mais emprego, então o desemprego, hoje não tem desemprego Encantado, não teria, só não trabalha então quem não quer. Então, no geral, todos, eu acho que analisam assim, eu te ajudo uma vez, agora eu te dou leite uma vez, agora tu vai tirar o leite, né? A gente tem que ensinar a pessoa a pescar, não a dar o peixe. Isso precisa porque é a realidade, mas é que assim, com o crescimento do município, que vai ter, e já veio muitas pessoas de fora, esses dias eu recebi um casal com 3 crianças, um bebê literalmente pendurado na teta e 2 pequenininhos, chegaram aqui, era muito frio, de táxi, vieram de uma cidade longinha, até eu falei, mas vocês vieram assim, sem lenço e sem documento? Não, a gente trouxe os documentos. Aí pediram o valor da diária, obviamente não tinham. Depois da conversa, estou atropelando aí as coisas, mas fiz menos para ver até que questão que era, me deram R$50, eu acho. Moeda, tudo amontoado, tudo que eu subi com esse valor, acolhi porque as crianças estavam chorando. Teve um menino que me olhou fundo no olho, assim, que mexeu, e assim, eu não ia conseguir deixar aquelas crianças irem embora, talvez não pelos pais, talvez os pais eu deixaria, mas eu não tinha quarto. Aí eu falei com 2 pessoas de uma mesma empresa, pedi para eles se acomodarem num quarto, dei esse quarto para eles, e aí no outro dia foram embora, assim, já foram embora daqui, mas vieram sem nada, sugaram de muitas pessoas, da igreja, tudo, e eu fiquei com uma ponta, assim, eu normalmente não me engano, mas vieram fugidos de um lugar e fugiram para outro lugar. Então, mas vai vir muitas pessoas para buscar uma oportunidade, porém pessoas estruturadas e pessoas sem lenço e sem documento. O tempo ele te traz essa relação de confiança, né? Então, o trabalho, a rotina de trabalho que a gente chama da seleção, da comissão técnica da seleção presencial aqui, né? Como eu disse, diariamente a gente só sai daqui para ver alguns jogos, viaja e retorna, trabalha diariamente aqui. Essa rotina nos dá essa relação, e esse tempo de 6 anos dá essa relação de confiança com os atletas. Mas não são apenas aqueles atletas, os 23 ou os 26 agora, né? São um leque bem maior, né? Hoje a gente tem uma lista de 45 atletas, da onde vão sair os 26 da convocação agora de setembro. Então a gente trabalhando para que todos se sintam pertencentes ao trabalho. Então a nossa comissão teve nesse período aqui um ganho. Antes era o executivo, o treinador e um auxiliar. Hoje a gente tem o executivo, o treinador, 3 auxiliares, um preparador físico, um fisiologista e 2 analistas de desempenho. A gente chama de núcleo duro. São 9 pessoas que trabalham diretamente para poder ter essa troca e essa relação. Os clubes aqui no Brasil e os clubes na Europa entenderam esse processo, né, e abriram as portas para nós nessa troca de informações. E a gente costuma cada um na sua área, né? O preparador fala com o preparador, o fisiologista fala com o fisiologista, o técnico com o técnico, e auxiliares, os nossos auxiliares com os treinadores, o executivo com o executivo. A gente mantém uma relação profissional qualificada, e isso nos dá um conhecimento
do atleta, né? A gente troca muito com o clube isso, então o clube nos ajuda muito, porque a gente fica muito pouco tempo com os atletas. Sim. A gente teve 10, 12 dias com eles agora, Coreia e Japão em junho, e agora vamos estar de novo em setembro. Então, nesse espaço, entre um outro, essas visitas aos clubes, essas relações com os atletas, essa troca de informação num aplicativo, né? Te dá essa continuidade do trabalho, essa aproximação com os atletas. E a gente teve casos assim bem importantes, bem interessantes, assim, de pacientes que achavam que até de filha, sabe, achavam que era filha lá quando pequena, né? Até tive uma idosa aqui com nós, por exemplo, que ela achava que os meus 2 filhos eram os filhos dela quando pequeno. E era até engraçado, porque ela não deixava nem eu xingar eles nem nada, porque não xinga meus filhos, sabe? Mas eram os meus, então eles têm uma mente, né, lá. Bem, o Derek, como eu falei antes para vocês, ele era uma pessoa muito ativa, gostava muito de dançar, de música, muito alegre, pai maravilhoso, marido muito especial. E de repente a gente percebeu, isso foi em 2010, a gente percebeu que ele estava ficando diferente. Ele ficou mais parado, mais calmo, falava pouco, e a gente ficou preocupada achando que ele tinha depressão. Foi uma fase de instabilidade, a gente não sabia bem o que ele tinha. E aconteceu que o irmão dele, que é médico, fez aniversário e reuniu toda a família, que a família do Derek sempre foi uma família muito grande, muitos irmãos. E esse irmão dele percebeu que o Derek não interagiu com ninguém, ele ficou parado, quieto, não conversou, não riu, ficou com aquele olhar meio vago. Bem, então, nessa oportunidade desse encontro da família, o meu cunhado me chamou de lado depois e me disse: vocês cuidem do Derek, porque o Derek tem Alzheimer. Isso foi em 2010. Ele tem Alzheimer. E não, acho que é depressão. Não, vocês cuidem que ele tem Alzheimer. Daí em diante a gente percebeu que precisava já de um acompanhamento médico, né? Fomos imediatamente atrás de neurologista em Porto Alegre e começou a tomar a medicação. E como a gente começou muito cedo, ele demorou bastante com Alzheimer, mas muito tempo bem, dirigindo, até bem no comecinho ainda tinha consultório, então foi muito lentamente. Vocês podem fazer o cálculo, hoje é 2022, uns 12, 13 anos. E a princípio a gente manteve ele em casa, né? Era muito fácil, ele não fazia necessidades na roupa, nada. Então a gente começou a ficar um pouquinho complicado, a gente pegou uma cuidadora em casa. Mas de repente começou a doença a ficar um pouquinho mais, e ele mais alienado, e ele começou a fazer as necessidades à noite. Aí ficou muito complicado, porque nós temos o nosso dormitório, nossos quartos, aposentos, é no andar de cima, com 18 degraus. E ele quase já não conseguia, ele já tinha parado de dirigir, de trabalhar, ele quase não conseguia subir a escada. E ele era um homem grande, né? Um homem forte e tal, atleta, e jogou futebol até os 80 anos, embora já tivesse a doença. E então a gente reuniu os filhos e perguntamos para eles o que se faria com o pai, porque a despesa tinha aumentado muito com as cuidadoras e o atendimento não é profissional, a gente é tudo inexperiente, né? E os meus filhos então disseram que achavam que o pai deveria ir para a clínica. Os meus filhos, eu disse, bom, o que vocês me disserem eu faço. Eles foram em 3 clínicas, agora eu não sei quantas tem, na época tinha 3. E olharam assim e acharam que a gente deveria pôr o Derek aqui.
foi muito difícil essa separação para mim, depois de 54 anos de casada, né? Foi bem complicado, eu fiquei doente, eu perdi 4 quilos, eu não dormia. Só te interrompendo, isso foi mais ou menos em que ano essa separação que ele foi realmente para a clínica, né? Só para a gente ter um comparativo que em 2010 começaram o tratamento. Em 2020, isso foi em torno de 2017, 2018. A gente precisou colocar ele em clínica. Ó, estamos aqui agora com o nosso querido Marcos Nunes Corrêa, ele que é apresentador do evento e também tem uma parceria de muitos anos com o Gaita, né? Queria que tu contasse para nossa audiência, para o nosso querido Pode Mais aí, como iniciou tua parceria com o Gaita e também na questão da organização do Encontro Farroupilha, que chega, né, na sua 10ª edição aqui em Encantado. Realmente é uma história que a gente começou com o fato de a gente dar nome Encontro Farroupilha, né? Eu, na oportunidade, tive a possibilidade de ser o patrão do Grupo de Artes Nativas Anita Garibaldi e me possibilitou essa aproximação com o Maurício. Nós realizamos 2 eventos com o projeto de lei de incentivo à cultura na entidade do Grupo de Artes Nativas Anita Garibaldi. Na época, então, patrão do CTG Giuseppe Garibaldi e o Jongo. E nós, a partir disso, José Calvi, vice-prefeito, a Prefeitura Municipal de Encantado na época, também apoiados pela Secretaria da Cultura, começamos uma conversa em realizar um Encontro Farroupilha Encantado, que até então acontecia apenas no dia 20 de setembro, alguma atividade, e a partir disso, então, nós começamos a conversar. E foi maravilhoso, porque aconteceu o encontro, aconteceu a aproximação das entidades tradicionalistas, também na época o DTG Guardiões do Rio Grande. Então a gente teve essa parceria com a administração pública, com a Gaita produtora, e o evento só cresceu. O evento cada ano foi ganhando mais corpo, mais gente, mais emoção, surgiram as cavalgadas e tudo foi acontecendo de uma forma que nesse ano a gente celebra o 10º ano com muita alegria mesmo, né? E qual é esse teu sentimento chegando no 10ª edição? O sentimento de quem é tradicionalista, de quem gosta das coisas do Rio Grande do Sul, é igual a você celebrar algo especial da sua vida, da sua família, das coisas. O Rio Grande do Sul, para mim, é a minha terra, é a minha sociedade. Eu sempre digo que o meu CTG, a entidade tradicionalista, para mim é a minha sociedade, é a qual eu participo, onde eu levo minha família, onde eu convivo. Então aí, isso resume tudo, né? Mas os valores que o homem gaúcho tem, os valores que o tradicionalista tem, eles são, de fato, celebrados, porque valores de civismo, de respeito, de muito entusiasmo, né? Valores que nos remetem a coisas boas, de fato, né? A coragem do homem gaúcho, né? Aconteceram inúmeras revoluções no Brasil inteiro, mas o Rio Grande do Sul durou 10 anos a nossa revolução, demonstrando que, de fato, nós somos um povo de muito civismo, de muita pátria mesmo, e por isso que somos gaúchos que somos, e cada dia nós celebramos mais. A nossa cultura é tão rica, tão maravilhosa, que acontecem no Vale do Taquari. Em mais de 10 cidades do Vale do Taquari acontecem encontros, semanas Farroupilha, né? É sabido que as inúmeras cidades que tem aqui de Lajeado do Sul, Roca Salles, Faziano Correia, São Valentim do Sul, enfim, os municípios circunvizinhos, praticamente todos aqui realizam evento tradicionalista devido ao apelo popular, né? O apelo popular que o tradicionalismo nos remete. Muito bem, o presente do vento também, né? Aqui no primeiro dia, nós estamos gravando isso no primeiro dia. Ele acabou de fazer a abertura e está conversando com ele aqui. Meu querido Marcos. Depois de 2 dias de cavalgada, né? 2 dias, fomos lá na cidade de Teutônia, no Rancho da Amizade lá, recepcionados pela família lá, onde eles buscaram uma centelha da chama crioula lá na cidade de Canguçu nesse ano, levaram para Teutônia, guardam essa chama até o dia 20, e nós tivemos o privilégio e também a responsabilidade de ir até lá e conduzi-la aqui para o Encontro Farroupilha de Encantado. Nós estamos procurando nos aperfeiçoar, porque não é fácil a gente começar um negócio sem termos muita noção do que vai acontecer, né? Então foi uma coisa muito rápida, está sendo muito rápido, e a gente precisa,
né? Não apenas os empreendedores, mas eu acho que a comunidade em geral precisa buscar mais para que esse atendimento seja cada vez mais perfeito, enfim, né? Cada vez melhor. E a questão do Cristo protetor e do trem dos vales, ele é uma realidade que para o nosso ramo ele é imediato. A gente consegue ter uma dimensão já do que vai acontecer daqui 5, 10, 15 anos com a nossa região. Então, acredite, faça acontecer, que não tem dar errado, não tem como... é só manter uma organização, manter um planejamento que vai dar certo. A gente vai passar por essa virada de chave, ela é necessária e ela é cultural. A gente tem que compreender que não tínhamos até então essa necessidade. Agora virou uma necessidade, que as pessoas aos poucos vão compreender quando elas se sentirem pertencentes a essa mudança. Eu sempre digo que nós como empreendimentos não somos concorrentes, somos todos parceiros, a gente tem que trabalhar essa parceria, que isso é muito importante. Eu venho um grupo, eu não tenho condições de receber, vamos passar para o outro que tem condições, que tem um ambiente maior, né? Você não aprontava nada? Muito pouco. Essa cara aí não convenceu. Não sei se a câmera pegou, mas ele deu uma piscadinha. Não. Vamos deixar quieto, então. Eu acho que toda molecada aprontava e era bom aprontar, né? Uma brincadeira sadia. Brincar de soldado e ladrão ao redor aqui. Nós fazíamos ali da esquina da Padre Anchieta até a esquina do Farrapos, nós invadíamos todas as casas na madrugada. Na madrugada não, 9, 10, 11 da noite, brincar de soldado e ladrão, então se escondia nas casas. Era outro tempo, né? Que podia entrar nas casas, era muita tranquilidade. E a vizinhança toda ali. Todo mundo brincava aí. Tinha todas as noites, era o soldado ladrão. Fases, né? Sim. E a gente fazia aí. Jogar bola, por exemplo, nunca joguei. Joguei bola aonde era o sul brasileiro. Pensa que é tempo, hein? O sul brasileiro é onde tem um terreno na Padre Anchieta com a Duque de Caxias. Está até hoje. Não tem nada ali. Aquele terreno. Ali era o sul brasileiro. E ali tinha um cantinho que eu joguei bola. Foi o único lugar que eu jogava bola ali. E na casa do Evaldo Zílio, com o Rodrigo Zílio lá. Que nós tínhamos um corredor lá e um campinho do lado da entrada da garagem também. Que a gente jogava bola. Agora, jogar bola em campo, futebol, cancha, eu já ficava assistindo que era melhor, né? Mas não era bom de bola, não. Eu pergunto por que teta, na rádio também, né? Foi assim, desde pequenininho, né? De pequenininho a gente sempre foi gordinho, né? Sabe como é que é? E aí lá na minha comunidade, lá na Barra, lá, a gente sempre jogava, né? Interior, sabe como é que é? Pô, o time que faz a camisa, o outro time tem que... O time que faz o gol, o outro time tem que tirar a camisa, né? Não tinha aquela época de colete, hoje o pessoal que está assistindo tem colete, tem aquela coisa toda. Naquela época não tinha, né? E aí também, nas escolinhas, e aí veio da escolinha isso, né? Aí veio numa escolinha, a gente tirou a camiseta, né? E aí sempre fui gordinha, ficava as tetinhas balançando. Olha o teta aí, olha o teta disposto. Aí pegou, né? Aí veio e pegou fazer o quê? Até quando a gente começou na rádio, né? Até meu amigo Bi, que deu o apelido, ele começou a gente jogar bola junto, né? E aí, quando eu comecei na rádio, né? O pessoal, tipo, Leonardo, Leonardo, como é que vamos chamar, né? Teta, né? Até hoje eu digo, a gente fica meio assim, dependendo da pessoa, a gente, Leonardo. O pessoal me olha, o pessoal do lado, tipo, Leonardo. Aí depois eu vou conhecendo a pessoa e digo, Teta, beleza, meu apelido, né? Mas aí na rádio, tipo assim, a gente ia tentar um outro nome, né? Lá, eu tinha 18 anos. Só que fiquei feliz também, porque o pessoal disse, Teta, manda um abraço pra mim, tu tá na rádio, manda um abraço pra mim. E aí o pessoal disse, mas quem é esse tal de Teta, né? Lá no Estel Carioca, que a gente começou lá, ele que me deu essa oportunidade. E aí ele disse, mas quem é esse tal de Teta aí? Quem que é? Eu disse, não, meu apelido e tal, eu disse, né? E aí foi que... Ficou, né? Aí não tinha mais volta, né? E foi, porque o gordinho, né, balançava tudo e até hoje, eu digo, a gente só agradece, porque a gente vê no interior um apelido desse, né? Eu agradeço a Deus todos os dias. A gente vê no interior sotaque nosso, né? O R, né? O R, essa coisa toda, a gente fez fonoaudiógrafo, mas a gente tem ainda isso, né? Não vou esconder, mas a gente poder chegar onde a gente chegou, eu já agradeço a Deus todos os dias, né? Ainda mais, digo, vem de lá, né? Com um apelido desses. E ainda algumas dificuldades, né? Nosso sotaque, essa coisa toda. Não é feio, mas no rádio às vezes exige alguma coisa, né?
E aí a gente poder chegar, a gente só tem que agradecer a Deus, né? A gente vai trabalhando isso, né? E vai tentando melhorar todos os dias. Mas tu né? não teve um período assim de ódio com o teu apelido, assim? Não me chama de Teta, não quero. Nunca teve. Eu nunca, porque depois veio o lance do palhaço, né? Eu acho que daí que ficou mais forte um pouco, talvez, né? Veio o lance do palhaço Teta, né? Daí talvez eu acho que é tipo, palhaço, tudo bem. Encaixa, né? Pô, palhaço Teta, palhaço não sei o que, biscoitão, exemplo, né? Palhaço Batatinha, exemplo, tô dando nomes aqui. Aí veio o exemplo do palhaço Teta, né? E aí eu acho que é ali que ficou mesmo o apelido, né? Mas veio disso aí, gordinho, e eu fui um pouquinho magro quando eu nasci, só depois. Foi meu aluno na AME, tá? E ele me disse assim, professora, vem cá, me abraçou. Eu agradeci por ter sido preso. Eu disse, mas comeu o quê no café da manhã para me falar uma barbaridade dessas? Aprendi a ler e escrever, fui fazer a carteira de motorista. E daí? E daí o bilhetinho que eu recebi esses dias? Graças à senhora, claro que com erros de grafia, né? A senhora viu? Eu sei ler e escrever. E na matemática, sem saber ler e escrever, 1000 vezes melhor que eu, porque eu tinha que fazer às vezes na calculadora para ver se o que ele fez estava certo. Mas na área da linguagem, com dificuldade, né? Então, eu não estou ali para julgar ninguém. Eu já ouvi críticas, mas aí eu digo, se fosse com alguém, teu filho, como tu gostaria que ele fosse tratado? Eu tô falando de mim, educadora, tá? Não do sistema. Eu não posso ter preconceito, eu não posso julgar, eu não posso apontar o dedo. Eu estou ali para ensinar e aprender. Por isso teve um treinamento um dia na escola com os bombeiros e tinha que descer com o caderno de chamada, né? Eu contei os alunos e fiz aquela fila baixada assim pra fumaça. Chego lá embaixo, o bombeiro e as pastas. Mas vê se te pegar fogo, eu vou me lembrar da pasta da chamada. Mas eu quero cascar fora com os alunos, eu não levei. Eu fui a única que chegou lá embaixo. Na época era diário ainda, né? Agora é tudo... Mas eu fui a única que cheguei lá embaixo sem a pasta. Eu tipo, o bombeiro, mas que pasta? Quando tocou as 3 sirenes lá que tinha o treinamento, Vamos correr. Vou me lembrar de pasta. Eu disse para os alunos, fila, ordem, um atrás do outro, mãozinha, baixa a cabeça, se é porque a fumaça sobe, né? Chamada, 2, 4, 6, 8, 10, 12, todos aqui, mas e os nomes? Lá em cima, no fogo. E eu não me lembrei. Então essa é a Profilize. E eu penso que assim, o mais recente foi o grande desafio da pandemia. Acho que ele marcou a toda a sociedade, ao mundo todo, mas de modo especial a educação. E foi um cenário assim que de um dia para o outro a escola tinha que funcionar de portas fechadas. Então foi muito aprendizado, foi um grande desafio para todo mundo, para o professor, para todos. Nós trabalhamos até uma quarta-feira, lá em março, sabendo que inicialmente por 2 semanas, que teríamos que trabalhar de portas fechadas. Mandamos atividades impressas na quinta e na sexta, na segunda já começaram aulas de forma remota e claro que fomos aprimorando. E aqui eu preciso destacar o trabalho incansável da coordenação pedagógica, dos professores que abraçaram o desafio e fizeram as coisas acontecerem. E claro, as famílias que também fizeram sua parte, os alunos. Mas eu destaco, sem sombra de dúvida, o trabalho da coordenação pedagógica e dos professores que, olha, merecem aplausos, né? Porque a educação, ela é essencialmente interação, é olho no olho, é o estar com, e isso não foi possível, né? Mas as coisas tinham que acontecer apesar da distância, né? Então, foi realmente, em tempos atuais, eu creio que foi o que mais impactou. De forma negativa, a preocupação, mas também de forma positiva, porque foi um grande aprendizado. E também a confirmação do quanto a escola é importante, do quanto estar com é importante, né? Eu acho que a pandemia trouxe um grande ensinamento, né? Que é o estar com as pessoas, poder o olho no olho, né? Isso é imprescindível, especialmente na educação. É um trabalho difícil, falando psicologicamente, ou como tu já teve na família, como surgiu na família, sim, a funerária, para ti é tranquilo? Tranquilo nunca é.
né? Até tem casos que a gente não teria um termo para usar assim, digamos, tu tem que botar, primeiro tu tem que botar a mão, né? Mas tem casos que a gente bota um lenço no rosto, né? Quando é muito amigo, quando é família, quando é criança, principalmente, porque a gente tem filho, né? A gente também tem sentimento. Então, o pior para nós é quando é família e quando é criança, né? Aí sim, aí machuca. Mas, enfim, tem que trabalhar, tem que botar o lado profissional. Teve um caso de uma menininha muito pequenininha, que a família trouxe o tip-top, e o tip-top era enorme. Daí a Beta saiu, comprou uma Barbie, e aí nós colocamos a roupa da Barbie. Faz uns 7, 8 anos, eu acho. Daí a Ana Clara veio do colégio, e aí passou pelo laboratório e viu, subiu pro apartamento, pegou um perfume dela, trouxe para passar na menina, e depois o pai veio, começou a chorar, e aí nós começamos um para cada lado chorando também. E aí eu disse, gente, infelizmente nós temos que trabalhar, né? E aí a gente tem que botar o lado profissional, porque se tu deixar a emoção tomar conta, daí ninguém faz nada, né? Mas a gente se emociona também. Não, o rádio continua forte, mas a internet, quando surgiu, tu era menino ainda, o papo era, para nós veteranos, né, os dinossauros, é que o rádio ia morrer. Tu deve ter ouvido alguém falar isso. E eu ouvia isso direto. O rádio, para mim, ficou mais forte, se fortaleceu, né? Porque tu tem mais formas de ouvir, aplicativo, internet, o Facebook, o Instagram. Hoje tem de qualquer. Onde tiver no mundo, tu ouve a rádio que tu gosta, né? Ele ficou mais forte, né? Eu, tecnologicamente, eu sou muito limitado, porque eu sou da época da Facite, da máquina de escrever, né? Eu fiz o curso de datilografia. Na época, para te entrar no banco, tive que fazer, né? A Facitezinha que era para fazer cálculo, eu sou daquele tempo. Então, claro que a gente tem mais dificuldade que a nova geração. Mas aí a gente recorre, me ajuda aqui, agora vem de novo, ajuda aqui e tal. A gente dá um jeito, né, cara? Isso aí. Tecnicamente, a gente sempre dá um jeito pela experiência e pelo respeito que as pessoas têm pela gente. Entrando nesse assunto já, teve alguma dificuldade assim, por conta da cor ou por conta da raça, enfim, sim, sendo médica ou não? Foi mais tranquilo? Assim? Felizmente não. Eu não tive nenhuma barreira a esse respeito, né? Para dizer a verdade, assim, falando bem dessa questão de racismo, por exemplo, assim, em relação à medicina, eu presenciei muito mais racismo inverso, e continuo presenciando, do que, de fato, assim, por pessoas brancas, né? Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, um amigo nosso da família, que era uma pessoa, assim, bem, tipo, ele era coronel do exército, coisa e tal, né? E ele disse assim, é um homem negro, né? E ele disse assim, pois é, agora como vai ser, né? Tipo assim, ele falou do meu futuro como tipo assim, tipo, tu vai pra faculdade, mas tu não vai conseguir ascender, tu não vai conseguir ter uma carreira assim plena, tipo, tu vai ter que ficar, tipo, sei lá, trabalhar talvez numa vila, uma coisa tipo assim, sabe? Tipo, eu digo, o quê? Tipo, né? Escutei aquilo, né? E depois teve outras pessoas da família que disseram assim, agora tu vai pra faculdade lá, vai ter um monte de gente branca, assim, tipo, acho que vão te discriminar, coisa e tal. Isso sabe? Em que ano, mais ou menos? Isso era 1989, né? 89, 90 ali. Eu estava em uma audiência infeliz com o Adir Christoph, né? Cliente meu. Ele era um homem loiro, olho azul, né? Tranquilo. E fui fazer a audiência dele, eu era advogado dele. Né? Chegou na hora da audiência, eu sentei no lugar do advogado e ele no lugar do cliente lá, né? Aí a juíza chegou, não sentou, a doutora sentou, não olhou para mim, olhou direto para ele e disse, doutor, o senhor, por favor, senta, você troca de lugar, né? Ele ficou parado. Ele não se mexeu, eu baixei a cabeça e fiquei frio. E a doutor, ele olhou bem para ela, sabe aquele silêncio que gritava? Ele olhou para ela olhou para mim, quando ela olhou para mim, olhou para ele, olhou para mim de novo, eu sorri. Ela disse, doutor, desculpa. Aí, bom, terminou a audiência para ela, a promotora, todas ficaram completamente constrangidas, né? E na saída, ela insistiu, doutor, desculpa, isso, aquilo, aquele outro. Eu digo, não, tranquilo. Em primeiro lugar, você quer empreender?
Ótimo, muito bom. Primeiro, conheça o que você vai trabalhar, conheça profundamente o seu produto, tá? Se apaixone por ele. Conheça tudo o que você pode sobre ele. Conheça um pouco do mercado, de como esse produto vai impactar o mercado da sua comunidade, da sua cidade, a forma como você vai trabalhar. Em terceiro lugar, crie uma disciplina, tenha disciplina, porque se você tem disciplina, você consegue trabalhar, você consegue ter vida social, você consegue conviver com os amigos, conviver com a família. E peça opinião, peça o feedback da sua família, peça o feedback dos seus amigos, não tenha medo. Né? Se está com medo, é como eu falei antes, vai com medo mesmo, porque uma ideia ela só surge, ela só é colocada em prática quando você realmente acredita que aquilo é possível. Então, a mulher, você mulher que queira empreender, primeiramente acredite em você, acredite no seu potencial, né? E demonstre esse potencial. Faça com que as pessoas te vejam, faça com que as pessoas acreditem em você, que aquela sua ideia, que aquele seu pensamento, que aquele seu projeto é algo que realmente vai te fazer feliz, vai te fazer crescer, vai te fazer uma mulher sucedida, empreendedora, de bem com a vida, né? Não faça do seu trabalho um sacrifício, porque quando a gente ama aquilo que a gente faz, a gente não trabalha. Né? A gente trabalha sim, mas tipo assim, a gente é apaixonado por aquilo, então o trabalho ele não se torna um sacrifício, você faz aquilo por prazer. E é isso que tem que acontecer. Quando você gosta daquilo que você faz, você consegue passar isso para as pessoas. Quando você ama aquilo que você faz, você consegue transmitir isso. Esse é o recado que eu deixo. Acredite primeiramente em você, no seu potencial. Que com certeza, se você acredita no seu potencial, você vai conseguir transmitir isso para as outras pessoas. Olha, eu nesse grande tempo eu aprendi uma coisa, tá? E não é querer ofender nem nada em dizer assim, o sistema financeiro, ele infelizmente, eu falo isso, não é ofensa, ele não foi feito para quem quer chegar lá. O sistema financeiro foi feito para quem já chegou lá. Então, muitas vezes, por que eu digo isso? Porque quando você vai empreender, o primeiro desafio é dinheiro. É você ter dinheiro para empreender. Ou buscar dinheiro em alguma instituição para empreender. E muitas vezes as mulheres, as pessoas desistem nesse obstáculo porque quando chegam para buscar não tem. Ou se tem, é tão caro o juro que inviabiliza você pôr seu negócio e já desistem nesse primeiro momento, tá entende? Então lembrem que o financeiro, o dinheiro é uma parte muito importante, mas ele é uma parte da estratégia de empreender. Você tem todo um planejamento que pode te levar a conquistar isso de uma forma mais barata, de uma forma mais segura, tá? E que vai garantir o sucesso do seu negócio. Então não desanimem, eu dei como sistema financeiro como um obstáculo, porque esse é um obstáculo real que todo mundo enfrenta. Mas ele não pode ser motivo de desânimo, ele não pode ser motivo de você desanimar na primeira pedra que você encontrar. Eu sempre falo para o meu pessoal, você vai encontrar várias pedras no seu caminho de vários tamanhos. Na primeira você vai recuar ou você vai pular por cima dela. Se você recuar na primeira pedra, você não vai empreender nunca. E não se iluda. Empreender é um desafio constante, são dificuldades constantes e você tem que se reinventar constantemente. Então, para quem quer empreender, vai morrer empreendendo. Vai morrer enfrentando desafios, vai ter momentos de glória, vai ter momentos de choro, vai ter momentos de felicidade, vai ter momentos que você vai acordar às 3 da manhã porque você tem um problema para resolver e aí você não consegue mais dormir, você vai rolar na cama até achar a solução e muitas vezes você não vai achar a solução tão fácil assim. Então isso é empreender, tá? Não é viver no paraíso não, tá, gente? Mas você tem que acreditar que você é capaz e estar preparada para todos esses desafios. Porque eu desanimei várias vezes, eu fui à beira de quebrar várias vezes, eu chorei inúmeras vezes, eu dobrei os joelhos várias vezes, mas eu costumo dizer que eu só dobrei o joelho, mas eu não deitei. E mesmo que fosse de uma forma muito fraca e trêmula,
eu ia me erguendo. Mas eu nunca me ergui sozinha, gente. Eu sempre tive uma equipe, pessoas que estiveram ao meu lado, que eu abracei essas pessoas muitas vezes, mas que muitas vezes me abraçaram também e me colocaram de pé. A principal característica de quem quer empreender, a principal característica de quem quer ter um negócio é a capacidade de influenciar pessoas. Sintetizando o que eu penso para Encantado, e quem me conhece e sabe nas nossas rodas de conversa sabe que eu sou uma pessoa muito consciente da necessidade que eu tenho de ajudar, principalmente Encantado. Ajudar Encantado, eu não sou política, não tenho a ver com política, não serei política, não tem nada a ver com política, tá? Tem a ver com toda essa fase da minha vida que eu passei de aprendizado, na dor, e que eu tenho dentro de mim um apelo muito forte, e uma consciência muito forte da ajuda ao próximo, de ser, quem sabe, um facilitador para a vida das pessoas, assim como muitas foram para a minha vida, facilitadoras, me ajudaram a chegar até aqui, e quem sabe tornar a vida das pessoas, quando eu puder, um pouco mais leve, um pouco mais fácil. Isso é o meu sentimento que eu tenho para Encantado, e é o meu sentimento que as pessoas que me conhecem sabem. Eu acho que nós podemos ser agente de transformação, nós não precisamos ficar esperando por ninguém, independente de quem quer que seja. Nós podemos ser agente de transformação desde que o empresário mude a cultura e a cabeça que ele tem, de ficar esperando as coisas acontecerem. Eu acho que nós podemos ser os grandes protagonistas da virada. Diga logo aqui que trouxe aqui. Fala que tô louco pra caber. E que foi que me dá teu pensamento, de que fez pensar na gente, e sempre tô aqui. Fala que você não me esqueceu, que a solidão não dia em mim, e que foi você me dá teu pensamento, que tocou teu sentimento, porque veio aqui. Eu não posso acreditar nessa mudança, onde a fora vira canta, quero voltar pra mim. Será que é saudade de que machucou por dentro, de que fez por uma mente de entender da solidão? Será que foi saudade de que fez quebrar a cara, tô doente aqui na cara, dentro do teu coração? É isso aí, ficamos por aqui com a retrospectiva do nosso Pode Mais. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua paciência. Curta Mais Comunicação Integrada, @Mais Comunicação Integrada no Facebook e Instagram. E não deixa de seguir o nosso canal no YouTube. Certo, gente? A gente volta, se Deus assim permitir, com o nosso Pode Mais ano que vem. Um beijo carinhoso, obrigado por tudo, se cuidem, Feliz Natal e Feliz Ano Novo a todos nós.